Capítulo 13. O gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem os seus princípios masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. O Kybalion. O sétimo grande princípio hermético, o princípio de gênero, contém a verdade que há gênero manifestado em tudo, que os princípios masculino e feminino estão sempre presentes e em ação em todas as fases dos fenômenos e todos os planos da vida. Neste ponto, achamos bom chamar a vossa atenção para o fato que o gênero, no seu sentido hermético, e o sexo, no uso ordinariamente aceitado do termo, não são a mesma coisa. A palavra gênero é derivada da raiz latina que significa gerar, procriar, produzir. Uma consideração momentânea mostrava-vos que a palavra tem um significado mais extenso e mais geral que o termo sexo. O último referindo-se às distinções físicas entre as coisas viventes, machos e fêmeas. O sexo é simplesmente uma manifestação do gênero em certo plano, o grande plano físico, o plano da vida orgânica. Desejamos fixar a distinção nas vossas mentes, porque certos escritores que adquiriram uma simples noção da filosofia hermética pretenderam identificar esse sétimo princípio hermético como uma disparatada, fantástica e, muitas das vezes, repreensíveis teorias e ensinos a respeito do sexo. O ofício do gênero é somente de criar, produzir, gerar, etc. E as suas manifestações são visíveis em todos os planos fenomênicos. É um tanto difícil dar prova disso nas linhas científicas, pela razão que a ciência ainda não reconheceu este princípio como de aplicação universal. Mas, ainda assim, várias provas têm provindo de fontes científicas. Em primeiro lugar, encontramos uma distinta manifestação do princípio de gênero entre os corpúsculos, íons ou elétrons, que constituem a base da matéria, como a ciência conhece por último, e que, formando combinações, formam o átomo, que até há pouco tempo era considerado como final e indivisível. A palavra da ciência é que o átomo é composto de uma multidão de corpúsculos, elétrons ou íons, sendo aplicado vários nomes por autoridades diferentes, que giram uns ao redor dos outros e vibram num elevado grau de intensidade. Mas as explicações que seguem mostram que a formação do átomo é realmente devida ao agrupamento de corpúsculos negativos ao redor de um positivo, parecendo que os corpúsculos positivos exercem certa influência sobre os corpúsculos negativos, fazendo esses formarem certas combinações e assim cria ou gera um átomo. Isso está em relação com os mais antigos preceitos herméticos, que sempre identificaram o princípio masculino do gênero como o polo positivo e o feminino como o polo negativo da eletricidade. Agora, uma palavra a respeito desta identificação. A mente do público formou uma ideia inteiramente errônea a respeito das qualidades do polo chamado negativo, da matéria magnetizada ou eletrizada. Os termos positivo e negativo são, em verdade, erroneamente aplicados e este fenômeno pela ciência. A palavra positivo significa tudo o que é real e forte comparado com a palavra negativa, irrealidade e fraqueza. Nada é ulterior aos fatos reais dos fenômenos elétricos. O chamado polo negativo da bateria é realmente o polo no qual e pelo qual se manifesta a geração ou produção de novas formas de energia. Nada há negativo ao redor dele. As maiores autoridades científicas agora usam a palavra catódico,
em lugar de negativo. Do polo catódico procedem a imensidade de elétrons ou corpúsculos. Do mesmo polo saem estes maravilhosos raios que revolucionaram os conceitos científicos nos últimos 10 anos. O polo catódico é a mãe de todos os fenômenos estranhos que tornaram inúteis os velhos livros e que fizeram muitas teorias admitidas serem proscritas do programa da especulação científica. O polo catódico, ou negativo, é o princípio materno dos fenômenos elétricos e das formas mais sutis da matéria. Já é conhecida pela ciência. Assim, vedes que temos razão quando recusamos usar o termo negativo nas nossas considerações sobre os assuntos e insistindo na substituição da palavra feminino pelo antigo termo. Os fatos da condição nos levam a isso, sem mesmo tornarmos em consideração os preceitos herméticos. E assim usaremos a palavra feminino em lugar de negativo, falando deste polo de atividade. Os últimos ensinos científicos são os que os corpúsculos criadores, ou elétrons, são femininos. A ciência diz que eles são compostos de eletricidade negativa, e nós dizemos que são compostos de energia feminina. Os corpúsculos femininos abandonam o corpúsculo masculino e tomam uma nova direção. Ele ativamente procura uma união com o corpúsculo masculino, sendo incitado a isso pelo impulso natural de criar novas formas de matéria ou energia. Um escritor costuma até empregar a frase: ele a um dado tempo procura, de sua própria volição, uma união, etc. Este destacamento e esta união formam a base da maior parte das atividades do mundo químico. Quando o corpúsculo feminino une-se com o corpúsculo masculino, começa um certo processo. As partículas femininas vibram rapidamente sob as influências da energia masculina e giram ao redor da última. O resultado é o nascimento de um novo átomo. Este novo átomo é realmente composto da união dos elétrons ou corpúsculos masculinos e femininos. Mas, quando a união é formada, o átomo torna-se uma coisa separada, tendo certas propriedades, mas não manifestando muito a propriedade da eletricidade independente. O processo de destacamento ou separação dos elétrons femininos é chamado de ionização. Estes elétrons ou corpúsculos são os mais ativos trabalhadores no campo da natureza. Provenientes das suas uniões ou combinações se manifestam os diferentes fenômenos da luz, do calor, da eletricidade, do magnetismo, da atração, repulsão, afinidade química e o inverso, e outros fenômenos semelhantes. E tudo isso procede da ação do princípio de gênero no plano da energia. A palavra do princípio masculino parece ser e dirigir uma certa energia inerente boa ao princípio feminino, e assim pôr em atividade o processo criativo. Mas o princípio feminino é sempre o único que faz e ativa a obra criadora, e isso é assim em todos os planos. E ainda cada princípio é incapaz da energia operativa sem o outro. Em muitas formas de vida, os dois princípios estão combinados em um só organismo. Por essa razão, tudo no mundo orgânico manifesta ambos os gêneros. Há sempre o masculino na forma feminina e o feminino na forma masculina. Os ensinos herméticos contêm muitas coisas a respeito da ação dos dois princípios de gênero na produção e na manifestação das diversas formas de energia e etc. Mas não julgamos conveniente entrar em detalhes a respeito dos mesmos neste ponto, porque não podemos sustentá-los com provas científicas pela razão que a ciência ainda não progrediu o necessário para isso. Mas o exemplo que vos demos dos fenômenos dos elétrons ou corpúsculos vos mostra que a ciência está no caminho reto,
poderia também dar-vos uma ideia geral dos princípios ocultos. Diversos dos princípios investigadores científicos declararam a sua opinião que na formação dos cristais foi descoberta alguma coisa que corresponde à atividade sexual, que é uma outra bagatela mostrando que a direção em que sopram os ventos científicos. E cada ano traz outros fatos para corroborar a exatidão do princípio hermético do gênero. Seria estabelecido que o gênero está em ação e manifestação constante no campo da matéria inorgânica e no campo da energia ou ação. A eletricidade é agora geralmente considerada como última coisa que todas as outras formas de energia parecem dissolver. A teoria elétrica do universo é a última doutrina científica e ela está crescendo rapidamente em popularidade e aceitação geral. E assim, segue-se que se pudermos descobrir os fenômenos da eletricidade, levados ao seu princípio e fonte de manifestações, uma clara e infalível evidência da presença do gênero e suas atividades, estamos justificados, vos fazendo crer que a ciência, enfim, deu provas da existência em todos os fenômenos universais desse grande princípio hermético, o princípio de gênero. Não é necessário gastar o nosso tempo com o muito conhecido fenômeno da atração e repulsão dos átomos, afinidade química, os amares e o ódio das partículas atômicas, as atrações ou coesões entre as moléculas da matéria. Estes fatos são muito bem conhecidos para necessitar extensos comentários nossos. Mas considerastes alguma vez que todas essas coisas são manifestações do princípio do gênero? Não vedes que estes fenômenos andam ao par com os dois corpúsculos ou elétrons? E ainda mais que isso, não vedes a racionalidade dos ensinos herméticos que afirmam que a verdadeira lei da gravitação, essa estranha atração pela qual todas as partículas e corpos de matéria no universo tendem para outra, simplesmente outra manifestação do princípio de gênero, que opera na direção de atração da energia masculina para a feminina e vice-versa? Não poderemos dar-vos provas científicas disso agora, mas vamos examinar os fenômenos à luz dos ensinamentos herméticos sobre o assunto e veremos se não tereis uma mais útil hipótese que as oferecidas pela ciência física. Submetei todos os fenômenos físicos ao texto e vereis sempre em evidência o princípio do gênero. Permite-nos agora passarmos à consideração da ação do princípio no plano mental. Muitas ideias interessantes têm nele a sua examinação.